A Bíblia é um livro sagrado, inspirado por Deus. A palavra diz: toda Escritura é divinamente inspirada para redarguir, para ensinar, para que o homem seja instruído em toda boa obra. Quando você compra uma geladeira, vem lá o manual. Quando você compra uma TV, vem o manual. E quando Deus fez o homem, Ele deixou o manual para o ser humano. E esse manual de fé é a Bíblia. Deus inspirou durante 1.600 anos, cerca de 40 homens. Esses homens de culturas diferentes, de nacionalidades diferentes, em lugares diferentes, em épocas diferentes, nas cabanas, nas embarcações em alto mar, nas cavernas, nos palácios, nas choupanas, em tempos diferentes, em épocas diferentes, homens de cultura diferentes, pescadores, profetas, boiadeiros, reis, homens de estratigrafias diferentes, em lugares diferentes. Escreveram esse livro, inspirado por Deus, mas numa homogeneidade nunca vista em outro livro. Porque Deus inspirou esses homens. E Deus foi o maior escritor. A Bíblia diz que Deus escreveu nas pedras e entregou para Moisés. Jesus escreveu na areia para nos ensinar sobre a flexibilidade do tempo da graça, do tempo do Espírito. Porque a Bíblia diz, no Antigo Testamento, a lei matava o pecador, mas no Novo Testamento, o Espírito vivifica o homem. E Jesus escreveu na areia, quando quiser apedrejar aquela mulher, para mostrar a flexibilidade da dispensação do Espírito do perdão. E o Espírito Santo, diz a Bíblia, escreveu nas tábuas do nosso coração. E por isso o salmista Davi, ele disse: eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, cerca de 40 escritores, durante 1.600 anos, eles foram inspirados por Deus. Moisés, Isaías, Jeremias e muitos outros, mas todos eles falaram da promessa da redenção. Todos eles falaram da promessa de salvação. A Bíblia diz que Deus prometeu a Abraão, dizendo: em ti, Abraão, serão benditas todas as nações, por meio do principal descendente, que é Jesus, eu vou abençoar todas as nações. Lá no jardim do Éden, quando o homem desobedeceu, Deus disse para Satanás: colocarei inimizade entre ti e a semente da mulher. Esta lhe ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ali foi feita a promessa que da semente da mulher, Deus enviaria o seu filho, na plenitude dos tempos, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para nos dar a adoção de filhos, diz a palavra de Deus. E a Bíblia diz que, na plenitude dos tempos, o Verbo se encarnou. No princípio era o Verbo era o próprio Deus, o Verbo estava com Deus,
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus é a palavra revelada. Jesus é a palavra encarnada. Jesus é a revelação mais sublime de toda a grandeza de Deus. Porque a Bíblia diz, Deus nunca foi visto por homem, mas Ele se fez conhecido e revelado na pessoa, obra do seu Filho Jesus Cristo. E Jesus é o mediador de uma nova aliança. Por isso, toda a Escritura deve ser interpretada a partir de Jesus. Toda a Escritura deve passar pelo crivo dos ensinos de Jesus. Porque a lei, disse o Senhor a Moisés, os profetas, assim diz o Senhor. Mas Jesus disse, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. E Jesus disse para os religiosos, vocês leem a Bíblia, estudam a Bíblia, decoram a Bíblia, mas vocês ignoram que a Bíblia dá testemunho de mim. Vocês examinam as Escrituras, cuidando que nela tem a vida eterna, mas são elas que dão testemunho de mim. Então a palavra é poderosa. A Bíblia diz que o próprio Jesus criou o mundo com o poder da sua palavra. Com o poder da sua palavra os mundos foram criados. E João diz assim, todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é a luz do mundo, diz a palavra de Deus. E a Bíblia diz que esta palavra poderosa, ela encarnou. E Jesus se fez homem. Ele habitou entre nós, fez cabana entre nós, se fez um de nós. Por isso, nós cremos no poder da palavra de Deus. Quando Jesus, no último dia da festa, os homens foram para prendê-lo, e ele levantou no último dia da festa e disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E os homens não conseguiram prender Jesus. E eles voltaram, e o sacerdote disse, por que vocês não prenderam? E eles disseram, nunca alguém pregou com tanta autoridade. Então a autoridade está na palavra. É a palavra que gera fé, e a fé gera salvação. Por isso a Bíblia diz, como os homens crerão na palavra, se não for pregado a palavra? Como pregarão se não forem enviados pastores, missionários, os evangelistas? Então a palavra de Deus, ela gera fé no coração do pecador. A palavra de Deus gera fé no coração do crente. Então a Bíblia é suficiente para nós. Por isso nós devemos amar as Escrituras. Devemos ler a Bíblia, porque ela gera fé, a Bíblia edifica, a Bíblia exorta, a Bíblia consola, ela tem poder restaurador, ela tem poder criador, ela tem poder de curar, porque a Bíblia diz, enviou a sua palavra e eles foram curados. O coronel lá, do romano, que era um comandante, e ele disse, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa, mas o Senhor diga só uma palavra, e o meu criado vai ser curado na hora. Então, meus irmãos, Deus, Ele tem a última palavra. E é só uma palavra de poder que Ele liberar hoje em direção à sua vida, em direção à sua família, vai fazer toda a diferença, porque a Bíblia diz que Deus, Ele fala e o homem fica vivo.
Se nós confiarmos nas promessas de Deus, as promessas bíblicas, que o Senhor vai restaurar, que o Senhor vai prover, que o Senhor vai redimir, que Ele vai abrir a porta, porque é Ele que abre a porta. É só nós confiarmos no poder desta palavra. Porque se você não confia, não acredita, a Bíblia diz que o povo de Israel morria no deserto, porque não acreditava na palavra. Morria no deserto, porque murmurava contra Deus. Morria no deserto, porque o coração era endurecido, coração incircunciso. Mas o Espírito Santo diz para você hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Porque a palavra é como um martelo que quebra a pedra. A palavra é como uma espada mais penetrante do que uma espada. E ela entra nas juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração do homem. Esta é a palavra de fé que pregamos. Quando Pedro, cheio do Espírito Santo, ele se levantou no dia do Pentecoste. Pedro não disse, eu tive um sonho, eu tive uma revelação, nada disso. Ele falou, abra em Joel no capítulo 2, e há de ser que na última dispensação do Espírito, eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E no dia do Pentecostes se cumpriu a promessa de Joel, o Espírito Santo desceu, e Ele está até hoje salvando, curando, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que dirige a igreja, é o Espírito Santo que consola a igreja, é o Espírito Santo que ensina, é o Espírito Santo que fala conosco, é Ele que nos guarda, que nos ensina, Ele mora dentro de nós, diz a Bíblia. Jesus disse, o Espírito que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque o Espírito Santo mora dentro de vós. Jesus disse, eu vou subir para meu Pai, mas o Espírito Santo vai descer no dia do Pentecoste. E Ele vai ficar até eu voltar. Nós estamos na dispensação do Espírito, em que você prega a palavra e as pessoas se convertem e são perdoadas, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância do homem. Tem muito crente que ele quer ser capanga de Deus, ele quer que Deus pese a mão no pecador, mas a Bíblia diz que não é tempo de justiça, é tempo de graça e de perdão. A Bíblia diz que Deus poderia vir antes. A Bíblia diz que Ele não é tardio na sua promessa. Ele não está demorando para voltar, não. É porque Ele é longânimo e quer que muitos ainda se convertam. Então, meus irmãos, Deus não tem em conta o tempo da ignorância do homem, mas Ele quer que todos os homens se convertam. E o poder do Evangelho está na palavra de Deus. O poder do Evangelho não está na filosofia, não está nos pregadores de coach, nem pregador motivacional, não está num culto de divertimento, de trazer divertimento para dentro da igreja. Mas o poder está na palavra, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Foi essa palavra que Pedro pregou, quando a multidão disse, que devemos fazer para ser salvo? Pedro falou o quê? Procura um coach, né? Dá uma oferta de 10 mil. Foi assim que Pedro falou? O que Pedro falou quando eles perguntaram o que devemos fazer?
ele disse: arrependei-vos e convertei-vos. João Batista, quando Jesus veio pregando no deserto, veio para ser batizado, e João Batista pregando no deserto, ele dizia: arrependei-vos e convertei-vos, porque o reino de Deus já está presente. Jesus já encarnou, ele já habita entre nós, e o seu ministério já está próximo de começar. É tempo de arrependimento, é tempo de conversão. Nós estamos vivendo um tempo, os últimos dias da igreja na face da terra. E Jesus disse: porventura, quando ele voltar, achará fé na terra? Estamos vivendo um tempo de grande insensibilidade, de grande morbidão espiritual. Mas a palavra de Deus diz, como já foi lido hoje: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O Filho do Homem há de vir nas nuvens do céu, numa época em que vocês menos esperam, diz a Bíblia, que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus em Lucas 21 diz: acautelai-vos para que o vosso coração não fique embriagado com os cuidados desta vida, e aquele dia vos pegue de surpresa. Vigiai e orai, porque não sabeis o dia que há de vir o vosso Senhor. E a palavra de Deus diz que num abrir e fechar de olhos, eis que vos digo um grande mistério: nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas ante a última trombeta, num abrir e fechar de olhos, a trombeta soará, e o Senhor, os mortos vão ressuscitar primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos transformados, diz a Bíblia, e seremos arrebatados, e estaremos para sempre com o Senhor nos ares. E João escreve: filhinhos, ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas quando Jesus se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, e assim como Ele é, nós veremos. E Paulo disse: se nós esperarmos Jesus só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Tem muita gente esperando Deus só nessa vida, só nas coisas aqui da terra. Se Ele me curar, eu vou ser crente. Se Ele não me curar, eu não vou ser crente. Se a luta piorar, eu vou desviar da igreja. Se melhorar, eu fico na igreja. São pessoas que estão procurando só nessa vida. A Bíblia diz: se esperarmos o Senhor só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas a nossa esperança não está só aqui. A Bíblia diz: a nossa esperança está no céu, aonde aguardamos o Senhor Jesus, que transformará o nosso corpo abatido para ser igual ao corpo do Senhor Jesus. Então consolemos com essas palavras, que a nossa vida não é só essa vida terrena, porque Jesus falou para aquela mulher: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, se fará uma fonte que salta para a vida eterna. E Jesus disse: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então a promessa bíblica, irmãos, para nós, é a promessa de salvação. Ah, mas Deus não vai abençoar? Vai, sim. Ele também abençoa materialmente, sim. Ele abençoa os fiéis, os trabalhadores, sim, os responsáveis. Mas a maior bênção na vida do crente é a salvação. Jesus disse: alegrai-vos antes por ter o vosso nome escrito no livro da vida.
Essa é a maior riqueza. Foi para isso que Cristo Jesus veio ao mundo, para salvar os pecadores. Paulo escreveu 1 Timóteo 1,15. Esta é uma palavra fiel e verdadeira, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Tem gente pregando que Cristo Jesus veio ao mundo para dar riqueza para os crentes. Outros estão pregando que Cristo Jesus veio ao mundo só para curar. Tem igreja que só prega cura, que é o que dá dinheiro. Só prega cura. Mas aonde está escrito na Bíblia que há alegria no céu por um crente que é curado? Onde tem isso na Bíblia? Alegria no céu por um crente que é curado. Eu conheço vários crentes aqui em Santos que nós fomos visitar, lá em Prudente, no Mato Grosso, no Rio de Janeiro, em Natal. Eu visitei vários crentes que estavam doentes. E eles diziam, se Jesus me curar, eu vou ser fiel a Deus. Vou voltar, vou ficar firme na igreja. E aquela pessoa foi curada. E depois de curada, sumiu. Desapareceu. Alguns ficaram até endemoniados. Aqueles 10 leprosos foram curados. Mas só um aceitou Jesus. Então tem igreja que coloca a cura em cima de tudo. Outras colocam a prosperidade, a riqueza material acima de tudo. E a salvação em terceiro plano. Mas a Bíblia diz, esta é uma palavra fiel, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Então o maior projeto de Deus, o maior objetivo da sua vinda, na promessa bíblica da palavra, é salvar os pecadores. Por isso nós temos que pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo, porque a palavra poderosa do Evangelho, esta palavra poderosa, pela ação do Espírito Santo, é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É essa palavra que nós lemos em casa que consola o nosso coração. É essa palavra que nos edifica, que edifica a igreja. Não é pregação motivacional, não é pregação filosófica, não é pregação de coach, não é movimento, não é imitar outras igrejas, mas é só pregar o Evangelho simples. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus vai levar o homem para o céu. Essa é a mensagem que nós aprendemos. Não é uma mensagem difícil, porque Jesus não pregava difícil, pregava simples, mas todos entendiam o que ele pregava, quando ele parou para aquele mendigo cego e disse, o que queres que eu te faça? E ele disse que eu veja. Jesus disse, vê, a tua fé te salvou. E Jesus, admirado da fé daquele homem centurião, comandante de um batalhão, Jesus disse, nem em Israel eu vi tanta fé. Seja curado agora o seu criado. E a Bíblia diz que na mesma hora o seu criado foi curado. Então, se o Senhor libera uma palavra, quem crê que Deus pode liberar uma palavra poderosa em seu favor, em favor da sua família hoje, levanta a mão. Deus pode virar o teu cativeiro hoje. Talvez você está pensando, o ano que vem Deus vai resolver. Não, Deus pode fazer isso agora. Deus pode fazer hoje, porque Ele ouve o clamor da nossa oração. Ele ouve o clamor da nossa súplica. E a palavra de Deus, ela se cumpre na nossa vida. As promessas de Deus se cumprem na nossa vida. Quando nós cremos
no poder da palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus e guardamos no nosso coração, como diz o salmista, guardei a tua palavra no meu coração. E Jesus disse, se alguém guardar a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos para ele e faremos nele morada. Todos saberão que vocês são meus discípulos, quando vocês guardarem esta palavra e vocês amarem uns aos outros.